temos o início do milagre de Jesus com a festa de casamento em Caná da Galileia. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tem como ensinamento obediência, obedecer a Deus. O que aconteceu? Nossa Senhora, ela é mãe, ela sabe quem de vocês é mãe, aí sabe como que a mãe tem preocupação com os filhos, tem preocupação com as outras pessoas. E Maria, como mãe, como boa mãe, ela estava no casamento e ela percebe a dificuldade que estava passando junto. Dificuldade, deixando, né? Hoje, para nós, uma festa, se faltar carne, é deixando. Naquela época era o vinho, né? E ela, o que fez? Ela ficou vendo a frustração quando houve um tempo, que daqui a pouco ia ter, com certeza, Maria, alguma coisa, chama para uma festa e não tem comida, não tem bebida, e ela chega bem calma no ouvido de Nossa Senhora e fala: eles não têm mais vinho. Em primeiro lugar, dá-lhe um susto na ver que Jesus fala: o que tem a ver comigo? Nossa Senhora não questionou Nossa Senhora, que era o filho dela. Simplesmente ela sabia o que estava falando, o que estava pedindo, e vai e fala, ouvindo também daquelas pessoas que estavam servindo: faça o que ele mandar. É isso que nós devemos fazer a vontade de Deus. Mas como que faça a vontade de Deus? Nós temos algo que a gente vê os evangélicos protestantes não tem. Nós temos os mandamentos da lei de Deus, nós temos o sacramento. Obedecer nosso Senhor é obedecer à lei de Deus. O que é a vontade de Deus na nossa vida? Que nós fazemos o bem, evitar de fazer o mal, deixar ser guiado pelas mãos de Deus. É isso que faça a vontade de Deus. E ontem o Evangelho estava tão lindo, né? Que Nossa Senhora está passando lá e chama, se não me engano, menino, vem, segue-me. Mas eu não vou seguir, eu não sou padre, eu não sou religioso, vou falar nisso, temos 3 religiosos hoje, exemplo comigo. Mas fazer a vontade de Deus não é só na vida religiosa, seguir Nosso Senhor. Eu estou vendo aqui, eu acho que todo mundo nós somos batizados, né? Seguir Nosso Senhor, quando nós somos batizados, nós devemos seguir Nosso Senhor, fazer a vontade. É isso que nós fazemos. Obedecer Jesus é fazer a vontade de Deus realizar, mas nós deixamos muitas vezes a nossa vontade prevalecer. E a nossa vontade, muitas vezes, quando prevalece, não é uma vontade boa, é uma vontade que nos frustra, nos leva muitas vezes por mau caminho. Que Maria disse, e ela diz sempre, basta nós pedirmos: Padre, quantas vezes nós ouvimos: eu peço e não sou atendido. Então insista, alguma coisa não está certo. O que nós devemos fazer? Sempre estar de bem com Deus, sempre estar de bem com Deus, que eu quero dizer estar bem também através do sacramento. Se eu tenho um sacramento que chama-se sacramento da penitência, eu devo estar bem com Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, através desse pecado grave, nós pedimos para Deus. Agora vem o dilema: como nós somos atendidos se nós se afastamos de Deus pela graça santificante? Lógico que nós devemos ser atendidos, é por isso que nós devemos insistir. Mas antes de você ficar insistindo, vai e procura quem? Sacerdote, se confessa, volta de novo na graça santificante. Tudo que você pedir, Maria diz sim. Maria diz sim, ela leva o seu pedido, ela leva o pedido ao seu filho. Muitas pessoas vêm pedir para o Padre: Padre, reza por mim, intercede por mim. Um dia eu falei, só brincando, porque eu sei que ele estava falando e ele estava certo. Eu não consigo ficar pedindo as coisas para o Padre, vocês são mais
vontade de Deus se realizou e são santos. E Maria muito mais. Maria é aquela intercessora, aquela mulher que se preocupa com os seus filhos. A sua mãe, seu pai, como eu falei aqui, as mães, com certeza, um pouquinho se preocupa com os seus filhos. E Maria se preocupa. E todos nós somos filhos de Maria. Quando lembra o que Nosso Senhor falou quando estava pendente na cruz? Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Entregou para João, para nós, Maria é nossa mãe. Devemos pedir sim a intercessão. Assim como nesse casamento ela se preocupou, ela se preocupa com o bem dos seus filhos. Quando falta Deus na nossa vida, a vida fica como o quê? Vocês sabem que eu sou muito sincero. A nossa empregada, eles aqui sabem, lá em casa ela faz comida. A primeira coisa que ela vem, eu tenho que se escapar para ver isso, como que está a comida? Vocês sabem a história do bispo que foi almoçar na casa e o arroz estava queimado, queimou. O arroz falou que estava bom, que ele gostava, e depois ele, cada vez que ele ia visitar a família, a mulher queimava arroz porque o bispo gostava. Lá em casa, quando a nossa empregada fala, eu sou sincero, se a comida está sem sal, eu falo que está sem sal. Então a vida sem Deus é como uma comida sem sal. Se comer uma comida sem sal, desculpa, é péssimo. Então a nossa vida fica péssima. Fica difícil que nós vivemos se nós não tivermos essa graça de Deus. Temperar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração com a graça de Deus, através do que? Da nossa convivência, obedecendo a lei de Deus e obedecendo os mandamentos. Aqui eu vou falar uma palavra pesada, mas tem que falar. Uma vida sem a graça de Deus é uma vida desgraçada, que descamba para o caminho do mal, sem andar. Uma vida sem Deus é uma vida desgraçada, é mesmo. Quando falta Deus, falta tudo. Eu sou feliz, eu tenho dinheiro, eu tenho o que eu quero. Não. Não é isso. Não preenche a nossa vida, o vazio que tem dentro de nós, tanto que a gente vê um monte de gente com depressão por aí, sei lá, vivendo do futuro que a Deus pertence, vivendo do passado, também já passou. Nós devemos buscar sempre viver o presente, buscar Deus, fazer a vontade de Deus cada minuto. Se nós fizermos isso, nós iremos viver bem. O que vocês acham que eu estou fazendo agora? Estou vivendo agora, celebrando essa missa como fosse minha primeira missa. Só que a primeira missa, quem estava aqui viu que eu estava comendo vergonha. A primeira missa. Mas como fosse minha última missa que eu estou celebrando aqui e vocês estão participando da minha última missa. Quando você faz isso, você vai sempre estar obedecendo a Deus, fazendo cada coisa na sua hora, no seu tempo. Isso é obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus é agora que vocês estão fazendo, indo ao domingo na igreja. Primeiro, depois pode comer carne, o que quiser, mas primeiro obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. A obrigação de todo o cristão é ir na missa todo domingo, é participar do banquete, participar da Eucaristia, desse alimento que pendura a nossa vida. Porque a nossa missão consiste essencialmente em fazer tudo o que nosso Senhor pediu. Porque Maria pediu. Devemos sim, a nossa missão é fazer a vontade de Deus. Eu como padre, eles como religioso, por enquanto, depois religioso também, mas depois de ser um padre, vocês como casados, solteiros, o que for, vão fazer a sua vontade, a vontade de Deus se realizar na sua vida. Os serventes obedeceram e surpreenderam com o que aconteceu. Por que surpreenderam? Eles colocaram, eles sabiam que era água que eles tinham colocado. De repente começou a vinho. Então, por isso que eles surpreenderam. Muitas vezes
nos surpreendemos na nossa vida, como que aconteceu isso na minha vida? Como que aconteceu? Porque nós fizemos a vontade de Deus, e a vontade de Deus realiza quando se está vivendo. Jesus foi o exemplo de obediência a Deus Pai, que fez o quê? Ensinou e continua nos ensinando. Ele obedeceu, desceu do céu, se encarnou em Maria, fez a vontade de Deus. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele falou, mas na mesma hora ele falou o quê? Possa ser a sua vontade. Pai, faça a tua vontade, não a minha. É isso que muitas vezes nós achamos que a nossa cruz está pesada, é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, é nós mesmos que se castigamos com a nossa burrice que fazemos. O que falta em nossa vida de cristão para que sejamos verdadeiros filhos de Deus? Fica essa pergunta no ar. O que nós fazemos para ser cristão? O que nós estamos fazendo para fazer a vontade de Deus, realizar a minha vida e a sua vida? Isso daí fica para vocês responder esses dias, essa semana. O que eu estou fazendo como bom cristão? O que eu estou fazendo como filho de Deus batizado? Somos batizados, somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus faz a vontade de Deus e não a nossa. Assim sendo, prestamos a intercessão de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, seu esposo São José, São Pedro também, para que possamos seguir o exemplo de Jesus, obedecendo suas ordens, colocando em prática a palavra de Deus e seus ensinamentos, para ganharmos a vida eterna. A vida eterna é após a morte, não é aqui. Tem muitas pessoas que se prendem na vida aqui. A vida nossa é eterna. Vocês sabem que a mãe dos é grávida, igual só para que é forte, ela já está vivendo quase lá. Vamos que fala para sempre. Quase um século, está forte. É a graça de Deus. Mas é uma pessoa, eu conheci da graça, eu conheci a mãe de José Braga, é uma mãe de pessoa sempre obedecendo a lei de Deus, sempre trabalhando, sempre cuidando da vida dela e da vida dos filhos. Acho que o irmão vai ter muitos bilhões, e também até das outras pessoas. É isso, obedecer a Deus, deixar Deus levar. É isso que nós devemos fazer. E nosso Senhor quer que nós obedeçamos para não cairmos em pecado, devemos fazer o bem, procurar fazer o bem, evitar de fazer o mal, para ganharmos o céu. Obediência a Deus, obediência ao Santo Evangelho. Creio em Deus, Pai,